Olá, estamos aqui novamente, sejam todos bem-vindos, né, para mais uma análise de um determinado assunto, né, que de uma certa forma ele vem muito assim em voga, né, ultimamente. Eu vou falar sobre, dando continuidade, né, àquele livro que eu estou lendo, o Poder da Esperança, né, este livro, O Poder da Esperança. Eu vou dar continuidade, eu já falei sobre a ansiedade, e hoje nós vamos falar sobre a depressão. E aqui um fato curioso, eu acho que a maioria das pessoas assistiram o filme O Avatar. No filme O Avatar, contava a história de um planeta, né, o Cameron lá, James Cameron. Ele, no filme, né, ele mostra um planeta chamado Pandora, né, onde parecia tudo lindo, maravilhoso, e os jovens, por conta disso, começaram a ficar ansiosos, né, e se propunham a cometer um suicídio para eles poderem vivenciar um planeta como Pandora, porque eles chegaram à conclusão que o planeta Terra não dá mais, né? E isso aí é preocupante. Quando eu li essa história, eu achei deveras preocupante. Por quê? Porque nós estamos passando por vários tipos de doenças, de situações, né? E os jovens se perdendo cada vez mais em cima disso, e os adultos pouco se importando com o que está o que está passando na mente desses jovens que estão se deixando influenciar, né, por um filme, né, um filme de ficção científica, né? E muitos chegaram a cometer o suicídio por conta disso, achando que poderiam renascer, né, em um outro planeta, né? Então, tudo deve ser explicado, tudo deve ser discutido, inclusive com os jovens, para que eles tenham em mente a realidade que nós nos encontramos. A nossa realidade não é essa, né? Nós vivemos num mundo, num planeta, por que estamos aqui? Daí a necessidade de estar passando para as pessoas o conhecimento para que elas, de uma vez por todas, elas vão de encontro com todos esses conhecimentos que não são colocados. Não são colocados pela família, não são colocados pela escola, não são colocados pela mídia, em lugar nenhum. Da realidade é que nós somos espíritos encarnados num corpo para vivenciar aqui no planeta Terra. E que nós podemos fazer dessa vida algo melhor, se nós não deixarmos nos influenciar pela mídia, não nos deixar influenciar por todas essas comunicações que estão sendo ditas por aí. Se o ser humano ele tiver uma orientação correta, ele tiver um entendimento daquilo que é correto e que não é, ele com certeza ele vai conseguir ultrapassar todas essas informações errôneas que estão colocando por aí, que está levando pessoas ao suicídio, que está levando pessoas a entrar num estado de depressão, né? O poder da influência da mídia, ela é muito grande, né? Principalmente nas produções cinematográficas. Eles fazem aquilo com o intuito não da informação, eles fazem aquilo com o intuito de angariar mais e mais e mais dinheiro, né? E lá na filmagem, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e na vida real não é assim que as coisas acontecem. É igual agora essa febre aí dos doramas coreanos, cada menino mais lindo que aparece, eles são montados para parecer bonito daquele jeito. Se vocês forem ver a realidade, eles não são lindos daquele jeito, não. Eles são produzidos, são personagens criados para fazer uma filmagem que não tem nada a ver com a Coreia. A Coreia é um país complicado, um governo que castra as pessoas, um governo complicado a Coreia de se viver. Basta você pesquisar, faz um estudo sobre isso. E lá no dorama tudo é lindo, maravilhoso, aquele romance, aqueles meninos maravilhosos, aqueles rapazes, né, com mais de 30 anos que parece que tem 15, 18, 20 anos.
E não é bem assim a realidade. Então, a gente precisa aprender a separar a realidade da fantasia apresentada pela mídia, apresentada nas grandes produções cinematográficas, né? Essa depressão aí pós-Avatar, eu confesso que eu não tinha visto falar sobre isso. Eu vi aqui nesse livro. Esse livro aqui ele foi escrito, né, por Julian Melgoza e Michael Saul Borges, né? São dois psicólogos, um é psicólogo e outro é jornalista. Eles se uniram e escreveram esse livro aqui. É um livro do segredo do bem-estar emocional, né? E ele fala, né, que outra coisa que veio, né, dessa depressão aí pós-Avatar, uma depressão muito grande se instalou na juventude, né, nos jovens que começaram a questionar, né, sobre... É a mesma coisa que aconteceu lá em 1960, quando aqueles jovens resolveram os hippies e não tinha nenhum líder para estar orientando aqueles jovens e eles acabaram sendo tragados pelo vício da droga, né? Aqui eles foram tragados pela depressão, por falta de líder, por falta de pessoas com interesse em orientar esses jovens para uma vida melhor. Olha a responsabilidade de tudo isso que a gente vem vivenciando, né? E um dos primeiros sintomas da depressão é o seguinte: dormir demais. A pessoa, ela dorme mais do que 12 horas por dia. Ela tem, nós, seres humanos, a gente dorme 7, 8 horas no máximo, né? Entre 6 a 8 horas, e a pessoa com depressão, ela vai dormir 12 horas por dia. Perde o sono por nenhum motivo. Por nenhum motivo, ou ela dorme demais, ou ela tem uma insônia, né? E acorda com uma capacidade, assim, incapaz para qualquer coisa, com mal-estar, achando que não tem ânimo para nada, né? Perde a vontade de viver, perde a vontade de alimentar-se, perde a vontade de arrumar-se e começa a se sentir culpado. Arruma uma culpa sem importância alguma e começa a sentir-se culpado, com uma sensação de fracasso e começa a criar sombras dentro de si. Tal coisa não deu certo porque eu não fiz isso. Tal coisa aconteceu assim porque eu fiz assado. Ou seja, uma necessidade muito grande de se perdoar, de se entender e se perdoar. E onde a gente busca esse entendimento e esse poder? No autoconhecimento. Desenvolver o poder mental que você tem para entender toda essa parafernália aí que a mídia vem trazendo à tona. Inconsequentemente. Como prevenir a depressão? Busca o apoio social. O que seria isso? Conversar, né? Desenvolver fortes relacionamentos, seja com familiares, no trabalho, né? Se é casado com um companheiro, entre as amizades, né? A família, a maior parte dos problemas de depressão, ela advém de pessoas que tiveram infância infeliz, né? Pessoas que não viveram na infância com determinada falta de alguma coisa e vindo aquilo constantemente, né, ela ficou com aquilo na mente, achando que era por conta dela, o que traz uma pretensão a ser um indivíduo com depressão e com ansiedade, né? Então, deve-se viver, manter, a família deve se manter feliz, deve se manter atento, né, aos sintomas que os jovens vêm apresentando, né, e tentar buscar isso quanto é antes, porque a depressão ela leva sim ao suicídio. A pessoa em depressão, quando ela tem uma crise de ansiedade, ela acha que vai morrer. E se isso não acontece, porque ela acha que ela é incapaz até para ela morrer, ela busca pelo suicídio.
e que tenha em casa, né, uma atitude de alguma forma e que ocupe tarefas, né, que tragam satisfação produtivas, fazer trabalhos manuais desenvolvendo as mãos, chama a atenção para aquele trabalho e dispersa tudo que há de negativo na mente de uma pessoa com propensão a ter uma depressão, né? Praticar algum esporte, um exercício físico acróbico, né? Também ajuda a produção edificante, como eu falei, de trabalhos manuais, né? Pensar corretamente. A pessoa, ela pensa, né, que tem, ela começa a pensar, de uma hora para outra, ela começa a pensar coisas negativas somente, esquece as coisas positivas. E a gente precisa vigiar. Por que pensamos negativo? Porque a gente liga a televisão, só vê coisa negativa, né? É uma propensão à depressão. Por que a gente fala não fique tanto tempo na televisão, desliga um pouco da televisão, para que não tenhamos a depressão? Ou aqueles que têm, porque a depressão é um diagnóstico que ele não é descoberto assim na hora que você vai ao médico, ele faz um exame e descobre que você está com depressão. Não. É com o tempo que isso aparece. E quando ela aparece, ela já está no seu último estágio, porque as pessoas não acreditam que essa doença exista. A pessoa, né, olha muito para o passado. Então, aqui que eu digo, por exemplo, numa casa, né, onde a família o tempo todo questiona a questão financeira, questiona uma separação, questiona somente coisas horríveis, desgraças, só, com certeza, naquela casa vai se desenvolver a depressão em algum membro daquela família. Uma vida tortuosa, ou frustração alimentada por fantasias, né? Que às vezes a pessoa ela fantasia uma coisa e quando ela descobre a realidade daquilo, ela se frustra, né? Porque não era nada daquilo, né? Entendeu? Então, quais são os fantasmas do passado? Nós precisamos eliminar todos os fantasmas do passado. E como fazemos isso? Através de uma regressão, através de uma meditação, com auxílio de um psiquiatra, de um psicanalista, né? Principalmente nos jovens, é aquele primeiro amor lá não resolvido, né? Ou uma infância onde houve o abandono. Entre adultos, uma pessoa que ela foi abandonada pelo companheiro e ela não conseguiu ainda superar aquela situação, ela vem a ter uma depressão, que são os fantasmas do passado, né? Fantasmas esses, né, que cobram, né? E aqui conta de uma pessoa, né, ele conta a história de uma pessoa com 70 anos, que na juventude ele era um cara que ele vivia fazendo exercício, sabe, tinha um corpo atlético, e aos 70 anos, né, ele já estava numa cadeira de rodas, ele já estava com um processo muito avançado de depressão e ainda com câncer, que estava danificando o seu corpo. E quando ele se viu sentado numa cadeira e que não podia se locomover, ele começou a desenvolver a depressão e veio a descobrir os seus fantasmas lá no passado, por que ele estava, ele tinha muitas amarras, né? Ele tinha muita coisa ruim, coisa errada. Eu acho que eu já falei aqui em uma das lives, mas eu vou repetir, o Luiz Gasparetto, né? Luiz Antônio Gasparetto, aquele espírito, ser de luz maravilhoso. Quem teve a oportunidade de conhecê-lo, eu tive. E ele ensinava, assim, rapidinho, a gente fazia uma meditação. Você senta num lugar, né, confortável, descruza os braços e você imagina um bicho. Qualquer bicho que você imagina. O que vem à sua mente é aquele bicho. E você imagina aquele bicho entrando dentro de você, né? Indo lá fundo na sua alma, você vai levando ele mais fundo, até que ele encontra lá todas as suas sombras. Daí você vai fazer o quê? Você vai imaginar aquele bicho comendo tudo que tem
de errado, tudo que na sua mente, abandono, ele comendo aquilo lá, uma situação em que você se sentiu envergonhado, ele come aquilo lá, uma outra situação em que alguém te humilhou, come aquilo lá, né? Uma ausência, ele vai comendo aquele bicho até que ele fica enorme dentro de você, porque ele comeu tudo aquilo. E você vai fazer o quê? Você vai trazer mentalmente aquele bicho de volta e solta ele para o espaço. Essa é uma meditação que o Gasparetto fazia todos os dias no programa de rádio. Ele ensinava para as pessoas a fazer esse tipo de coisa. Por quê? A filosofia do Luiz Antônio Gasparetto é: você é responsável por você, pelas suas atitudes, pelos seus ajustes, pelos seus reajustes, pela sua vida ser boa ou ruim. Nós somos os únicos responsáveis por nós mesmos. Então, nós precisamos buscar pela cura nós mesmos, que está muitas vezes dentro de nós. Se você vai a um médico porque você está com depressão, ele vai te dar um medicamento paliativo, para que você não... Porque quem tem depressão sente tontura, sente mal-estar, ele acha que ele vai cair, ele acha que ele não vai conseguir sobreviver, né? Ele não dorme direito, não dorme, dá remédio para dormir, tem tontura, dá remédio para enjoo, tem tudo quanto é tipo de coisa. O que vai acontecer? Né? Ele vai tomar todo aquele remédio e vai continuar com o problema. Né? Comigo aconteceu isso, até que eu fui no médico, porque eu achei que eu estava com uma dor no peito, achei que eu ia infartar. Era essa a sensação que tem quem está com depressão, quem está num estágio assim. Eu fui no médico, ele simplesmente falou para mim: a senhora não tem nada. Eu fiz o exame e falei: mas então por que eu estou com essa sensação? Daí ele falou assim: não, a senhora não tem. Eu, amolando o médico, é impossível não ter nada. Ele me receitou Dramin B6. Dramin B6, todo mundo sabe que é um remédio para enjoo, né? E eu saí dela mais furiosa ainda do que quando fui. Porque eu falei: acho que o médico, eu fui pelo convênio, eu vou procurar um médico particular, porque esse não quis me atender direito. Mas eu cheguei alguma coisa na minha mente falou: não, toma o tal do Dramin, vamos ver o que acontece. Eu cheguei na minha casa, né, eu chamei a farmácia lá, mandei trazer o tal do Dramin, eu tomei, eu dormi a noite inteira, outro dia acordei ótima. E fui daí no profissional, no psicólogo, no psiquiatra, eu fui psiquiatra, ele falou assim, eu contei para ele, ele falou assim: você tomou Dramin, você melhorou? Eu falei: melhorei. Então você vai tomar esse remédio aqui, que é um remédio por um mês só, é um remédio fitoterápico, não vai fazer mal nenhum, e eu comecei a tomar aquele remédio e eu melhorei. Né? E ele me ensinou uns exercícios, um outro médico que eu conheci para ele me ensinou mais exercício ainda, conversar comigo na terceira pessoa, foi o que me curou. Né? Enquanto se eu fosse deixar assim mais barato, eu ia tomando remédio ansiolítico e tudo aquilo lá vai aumentando, porque conforme o seu organismo vai assimilando o remédio, você vai ter que aumentar a dose. Se você começa com 5 gramas para você dormir, você vai parar na 10 gramas e assim por diante. E não é por aí que se encontra a cura. Né? Não é por aí. Até então, eu não estava assim tão envolvida com a espiritualidade como eu estou, até que quando eu comecei a refazer as minhas meditações, né, eu cheguei à conclusão: não, eu preciso buscar pela espiritualidade. Eu não posso mais ter crise. Isso aí não condiz comigo. Por que eu estou tendo crises assim? Eu preciso resolver esses problemas. E foi o que eu comecei a fazer: yoga, meditação, buscar na espiritualidade, desenvolver a minha mediunidade, né, que também estava ajudando para que eu tivesse essas coisas, né, abrir a terceira visão. E eu estou aqui, me comprometi com a espiritualidade, estar aqui, está passando isso que eu aprendi para vocês, para quem tem interesse, ou sempre alguém tem um parente que tenha depressão, tem qualquer coisa. E a depressão, ela leva, assim, ao suicídio. A pessoa, a cada 3 segundos, né, uma pessoa atenta contra a própria vida por conta da depressão. Né? Isso, inclusive, aqui no Brasil. Então, o que a gente vai ter? Como vencer essa depressão? Né? Elaborar um programa de atividade, né? E uma das estratégias mais comuns utilizadas pelos psicólogos.
né? Vai lá no psicólogo, o psicólogo é assim, você vai lá, conversa com ele, conta tudo, você alivia, porque muitas vezes você não tem com quem conversar isso na sua casa, né? E vai acalmando a sua mente, escolher as atividades mais agradáveis, evitar especialmente, né, no início, as que são consideradas excessivamente difíceis, porque daí o que tem depressão é falar, mas eu não consigo isso, daí isso acarreta a depressão. Então, como é por que a gente aconselha que faça o tai chi, né? Que é mais exercícios mais lentos, o yoga, né? Para a pessoa ela ir aos poucos assimilando. E não, por exemplo, um jovem que está com depressão, ele vai fazer MM, vai lutar, ele vai colocar toda a raiva dele ali naquele negócio, ele vai até acabar matando alguém com isso. Não é aconselhável. Buscar atividades, né, com componente social, que, por exemplo, fazer um trabalho que auxilie alguém, fazer visita em hospitais, né? Se for possível, interromper um trabalho habitual que esteja fazendo por um tempo. Porém, se houver necessidade, que ele continue no meio de trabalho para que ele possa estar sempre em companhia. Dependendo do ambiente de trabalho, porque no ambiente em que eu estava, né, numa escola, aquilo lá que estava me levando à depressão. Né? Muita gente, é público, aluno, é professor, é aluno, é colega de trabalho, é diretor, é diretoria, é tudo, então era muito estressante aquele trabalho, que eu era gerente da escola, e isso estava me prejudicando e muito. E na maioria dos casos, né, a ocupação manual, como eu falei, né? Fazer um trabalho de marcenaria, de jardinagem, né? Eu adoro trabalhar com as mãos e criei coisas incríveis em crochê, bordado, tricô, né? E mudar a forma de pensar, né? Eu comecei a ouvir, procurei uma terapia alternativa, né? Massagens, né? Pela cromoterapia, pela musicoterapia, ouvir muita música para a depressão, né? Aquelas que mexem com a mente, muito som, né, para curar a depressão. Eu ouvi vários disso de autodefesa, autoajuda, né? E comecei a destacar as minhas falhas pessoais, né? E me perdoar por algumas que eu não consigo superá-las, porque a gente tem falha pessoal. A gente até tem o costume, né, de achar, eu fiz tal coisa errada. Primeira coisa que você deve fazer é se perdoar. Olha, eu fiz tal coisa errada? Fiz. Ah, mas eu sou um ser humano, eu sou possível disso, então eu te perdoo. E falar com a gente na terceira pessoa. É isso que um médico lá do Rio Grande do Sul me ensinou. Ele falou, quando você... E tem umas variantes aqui nessa depressão. Eu tenho por causa da visão. Ah, por isso que eu uso óculos, às vezes eu acho deselegante, mas eu preciso porque a claridade, né, ela me atrapalha, ela me confunde, ela me faz ficar com medo. É o caso de algumas crianças, é a audição, muito barulho, assim, ela se sente atrapalhada e entra no estado de ansiedade. No meu caso, é a visão, a claridade demais fazia eu ter essa crise. Né? Depois que eu descobri, né, eu passei a evitar isso. E o apoio familiar, como eu falei, ele é muito importante, né? É muito importante. Olhar para o futuro com esperança. A gente tem que ter esperança no futuro. Haja o que estiver havendo aqui no presente, o futuro já é outra vida, muita coisa pode acontecer, né? Como dizem os antigos, muita água pode rolar por baixo daquela ponte até que a gente chega lá no futuro, né? E explicar os fracassos que teve com realismo. Geralmente, as pessoas que têm a depressão, elas ficam guardando com si os fracassos pelos quais ela passou. Ou seja, uma separação, um divórcio, aquilo pode ficar na mente da pessoa como sendo um fracasso, né? A pessoa, ela fracassou, ela não conseguiu, né, atender a um companheiro e ela fracassou naquele setor da vida, né?
e fazer a terapia. Nesse livro aqui, ele indica a busca pela espiritualidade. Realmente, a busca pela espiritualidade deve acontecer na nossa vida, em primeiro lugar, em todas as situações. As pessoas é que fazem tudo errado hoje. Elas vão primeiro estar doente, vai no médico, depois vai pedir para Deus. O médico, ó Deus, o médico aceitou isso, aquilo, viu, Jesus? Eu quero que você me ajude, que eu fique boa. Em determinada religião, ainda a pessoa faz promessa. Se eu ficar legal, eu vou para Aparecida a pé, eu vou comprar uma vela do tamanho do santo, eu vou fazer tal coisa, né? Isso não funciona mais. Entendeu? O ser humano ele está com entendimento para saber que isso aí é um meio paliativo. Você pode falar diretamente com Deus sem precisar prometer nada para santo nenhum. Isso aí é levar a mente ao retardamento mental e trazer para si tudo o que há de ruim lá no passado. Então é bom que saibamos disso também. Né? Fala direto. Fala direto com Deus, chega para Deus, Deus está dentro de si, fala para ele, olha aqui, aconteceu isso comigo, qual é o direcionamento que eu tenho que tomar? Faça uma meditação e eu tenho certeza que você será direcionado, porque o Espírito, ele fala para a gente, o Espírito, basta que tenhamos fé, né? E não culpar o passado. Lá aconteceu um problema na minha vida, lá o meu pai abandonou minha mãe, ou minha mãe me abandonou. Tenta entender por que isso aconteceu. Vamos ver as verdades. Às vezes também se tratava de uma pessoa que já estava a ponto de explodir e achou por bem afastar-se na sua ingenuidade, né? Contar com um amigo confidente, uma pessoa que não só a família, mas alguém que possa contar os seus medos, as suas reações, né? Manter sempre ocupado, eliminar completamente o álcool, né? Em tudo que leve a um vício deve ser eliminado da vida de uma pessoa que tem propensão à depressão. Manter uma dieta saudável, consumir pouco açúcar, café. Eu não tomo café, eu tomo muito pouco café descafeinado, porque aquilo lá me deixa agitada. Eu demorei para descobrir isso. Então, eu tomo muito pouco café, não consumo açúcar demais, deixa a pessoa alegre demais. Vocês já ouviram falar que a pessoa, quando está infeliz, porque não está consumindo açúcar, né? Então, como eu sou feliz demais, sem açúcar, sem nada, né? Com açúcar, então eu vou ao delírio, acaba tendo a tal da ansiedade novamente. Então, controlar o açúcar, né? Prevenir-se da insônia. Eu não dormi. O que aconteceu que eu não dormi? Antes de dormir, faça uma meditação. O que aconteceu durante o dia? Esse aqui eu guardo para mim, esse não, esse eu vou deletar, não serve para mim para nada. E vai deletando, limpando a mente diariamente para não acontecer de ficar aquele acúmulo, depois você ter que chamar o bicho de novo para consumir todas aquelas coisas lá, né, para tirar de dentro de você, para você não ficar preso naquelas condições lá que podem te levar a uma depressão. Né? E diante da morte? Né? Como a gente encarar a morte? Né? Os jovens achavam, né, os que suicidaram por conta do filme lá da Pandora, que a morte levava para uma vida melhor. Gente, isso é o maior engano que existe. É preciso pesquisar sobre isso e saber. A hora que a pessoa desencarna ou ela morre, ela continua nas mesmas condições que ela saiu daqui, com a mesma aflição, com a depressão, com a ansiedade, com todos os problemas mentais, né? E para aqueles que não entendem nada, não sabem o que é a morte, o assunto se agrava, porque ele, assim, quando ele se vê desencarnado, ele vai ter que encarar a morte e vai ter que encarar ainda todos os problemas que o espírito está levando com ele. Você não precisa ir num centro espírita, não é isso que eu estou falando. Você não precisa sair da sua igreja, não é isso que eu estou falando. É bom congregar, sim, porque você vai ter lá ou pessoas diferentes, você pode até conseguir um amigo confidente lá, né? O próprio pastor pode te orientar, o padre, sei lá. Mas, independente da religiosidade que você tenha, você faça uma busca independente, particular, uma coisa sua,
né? E buscando desenvolver sua mente. Ah, não concordo com isso, vou ver se é verdade. Vou procurar saber qual é a realidade. Ah, minha igreja não aceita a morte, mas eu quero saber por que tem uma parte da população que aceita a reencarnação e por que tem outra que não. Aí tem alguma coisa errada. Eu vou querer saber por quê. Por que alguns acreditam que existe vida após a morte e outros não? Vai buscar a verdade disso e você vai entender que a morte nada mais é uma passagem. Então não adianta suicidar-se. Você vai na mesma condição. A única coisa que você não vai ter é esse corpo aqui, né? Para você viver aqui no planeta Terra, mas vai ficar circulando por aqui feito um espírito, ninguém daí vai piorar a sua depressão, porque ninguém vai te ver. Ninguém te vê, são raros, somente as pessoas que têm o terceiro olho aberto, os videntes, é que vê o transito nos dois mundos e que vê as pessoas desencarnado e encarnado. É isso que precisa ter em mente. Achar que morreu, acabou tudo, que virou um santo, vai ficar lá sentado à direita do Pai. Não vai. Você vai com todos os problemas que você tinha aqui. Você vai se unir com pessoas que comungavam com você da mesma ideia, da mesma filosofia. A morte é isso, gente. Você perde esse corpo aqui que você não cuidou direito, que cansou de viver e que achou que chegou. Não é que chegou a hora, aí Deus quis. Não é que Deus quis. O homem é inconsequente, é incoerente. Ele não cuida do corpo, quando perde, acha que foi Deus que quis. Deus não quis nada. Deus deu ao espírito um corpo para ele evoluir aqui no planeta Terra. E está todo mundo aí, inclusive eu, nós estamos perdendo essa evolução por conta de achar, eu sou formada nisso, formada naquilo. Eu não posso acreditar nessas coisas, eu não posso acreditar que existe um Criador, eu não posso acreditar que existe anjo, que existe infinito, que existe isso, eu não posso. Eu me formei, eu sou acadêmico, eu fiz uma faculdade. Como que eu vou agora estar acreditando que existe uma morte, que morre, e que existe um Deus, que existe Jesus? Gente, busque pela fé. Acredite pela fé, existe sim um Criador, e nós somos uma partícula dele, ele está dentro de nós. Quando você faz a sua meditação, quando você busca sabedoria dentro de você, você acessa o seu registro acástico e você vai trazendo aquelas coisas à tona. E isso é um benefício para todos, só que ninguém quer que nós saibamos, porque acabam as doenças, acaba as inseguranças, você não é mais dominado, você não vai aceitar qualquer coisa que venha imposta para você. Entenda como funciona o processo aqui no plano Terra, para poder se dar bem na sua vida, tá? E era isso que eu queria deixar, pedir para que, se você já está no estágio, está tomando antidepressivo, tudo bem, continue tomando os antidepressivos, mas busque pela alternativa, pela medicina alternativa, a medicina chinesa, as massagens, né, aquela sementinha na orelha que eu colocava, a acupuntura, tomar os florais, e aos poucos você vai deixando os antidepressivos e você vai se ver livre de toda essa situação, você vai receber alta, como eu recebi a alta, e eu não tive mais nada. Está bem? E era isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado. Se vocês estão gostando do assunto que eu estou trazendo, por gentileza, se inscreva no meu canal. Coloca ali nos... como que diz? O like, né? Comente ali nos comentários, coloca a sua inicial, diga alguma coisa que eu terei o maior prazer em responder. Eu tenho respondido a todos os comentários que têm feito nas minhas páginas. Eu tiro 1 hora todo dia para rever todos e estar respondendo, para estar sempre em contato com vocês. Dê a sua ideia, dê a sua opinião. Você pode ser um ser que estará auxiliando outras pessoas, né, a viver bem, a se entender, a buscar pelo autoconhecimento, a desenvolver o seu poder mental para viver melhor. Vamos batalhar nessa viagem juntos.
Eu tenho uma espiritualidade que está me auxiliando, eu tenho o clã cigano, porque eu sou descendente de ciganos, então eu tenho o clã cigano comigo, Dom Ramiro, Dom Vladimir, né? Cigana Vidá, Cigana Letícia, os mestres ascensionados, eu Moria, Germano Curtume, Serapis Bey, Mestre Nada, Mestre Kutumi, né? Tenho também Mestre Orion, né? E Mestre Arctúrios. Então, vamos nos juntar, ajudar as pessoas a se curarem, a desenvolver o amor incondicional, para a gente elevar esse Brasil maravilhoso onde nós vivemos. Namastê.